Aí quando estiver na lousa, pode estar gravando, né? Aí, galerinha do canal, se inscrevam. O pessoal aqui, ó, do grupo do projeto Mãos Talentosas, tá tudo aqui assistindo, né? Dá uma passadinha. A gente vai soltar esse vídeo lá no grupo de vocês, tá bom? E tá também no canal do YouTube. Então, o que acontece? Quando eu estiver mais na lousa, você pode aproximar mais, se quiser abrir o vídeo. Beleza. O que acontece? Hoje, eu fiz umas perguntas para mim mesmo, e essas perguntas sempre eu faço. Porque a gente que vive de música, trabalha na música, a gente sempre quer arrumar uma melhor forma para você evoluir, né? Eu falo que eu também busco isso. Então, não é só para vocês, é para mim também. Então, a pergunta é: o que é necessário ou preciso? Como é que escreve necessário mesmo? Acho que é esse, né? Não tem o S. Não tem o S? Oba! Vamos pegar aula de português, gente. Necessário. Não tem acento. Não tem acento? Não, necessário tem acento. O que é necessário? Não tem acento ou tem acento? Não sei. Para. Vem no Google aí, o que vocês acham? Necessário tem acento. Para se tornar um bom músico. Essa é a pergunta. O que é necessário para se tornar um bom músico? Então, essa é a pergunta, gente. Todo mundo faz essa pergunta, né? Tem um aluno meu que chegou em mim na sala de aula e falou assim: Scott, quanto tempo que eu vou tocar? Está errado? Necessário? Tem o quê? Pode falar. Hã? Estou tão burro assim também. Gente, então, não existe ninguém burro, gente. Existe falta de informação. A verdade é essa, né? As pessoas, às vezes, elas não têm informação. Não é que ela é burra, é que ela não tem informação. Mas se ela buscar, ela evolui. Eu falo porque eu já vi várias pessoas que, às vezes, não têm conhecimento. De repente, ela começa a estudar, ela começa a falar diferente, ela começa a evoluir e fala: caramba. Por quê? Porque, na verdade, às vezes, a gente ficou tão estagnado em algum lugar que a gente não evolui. Mas só quando você começa a buscar, você evolui. Né? Por isso que a Bíblia fala: pedir. É assim. Pedir, se gozar, bater, abre-se gozar. Então é isso. Muitas vezes a gente não aprende por quê? Que nem eu estou falando da música agora. A gente não aprende o violão por quê? Professor, quanto tempo, o aluno me perguntou, quanto tempo eu vou levar para tocar? Eu falei: essa resposta só quem pode dar é você mesmo. Eu falei: como assim? Porque é você que vai falar quanto tempo você toca por dia, qual é a sua organização, se você pratica. Porque é muito fácil falar: você é culpado porque, no caso, o professor é culpado porque eu não evoluo. Só que o maior culpado não é o professor, o maior culpado é nós mesmos. Porque às vezes o professor passa a matéria, mas você não pratica, ou você não dá crédito no que o professor fala, então você simplesmente entra aqui e sai aqui. Entendeu? Então, a primeira pessoa que tem que se planejar, quem que é? Você mesmo. Você mesmo. Então vamos lá. Você mesmo. O que você precisa fazer para você se tornar um bom músico? Primeira coisa, você tem que ter o quê? Vontade. Se você não tiver vontade, você não evolui. Então, primeira coisa, você tem que ter vontade. Se você não tiver vontade, o que acontece? Você não vai evoluir. Mas você não pode só ficar na vontade. Você tem que ter vontade mais um quê? Um plano. Um plano. Eu estava falando com uma pessoa, não sei que dia que eu estava falando, a pessoa falou assim: tudo que eu quero eu conquisto. Foi o último cara que eu fiz o podcast, foi muito top. Quem assistiu o podcast último? De quinta-feira. Cara, foi top, assiste lá. Ele é cristão, inclusive. Ele falou: Scott, tudo que eu quero eu conquisto. Ele falou. Porque eu coloco nas mãos de Deus, ele falou. Primeiro eu oro a Deus, falo: Senhor, eu quero isso. E aquilo eu fico grávido daquilo já. Ele falou uma coisa tão interessante, que o sonho dele é ter um violoncelo. E o violoncelo é muito caro. O violoncelo é feito por Lute e custa mais de 20 mil reais o violão. E ele falou assim: cara, quando eu falei que eu senti no coração que Deus estava falando comigo, que eu tinha vontade de ter esse violoncelo, eu já fiquei grávido dele. Ele falou: fiquei grávido. Ou seja, eu fiquei sonhando todo dia com o violoncelo. Ele falou que deu 9 meses certinho, apareceu no violão. Aí assiste lá o último podcast, foi muito bom. Teve pessoas que se emocionou lá no chat. Ele é um cara sensacional. É o Rodrigo Israel. Então ele falou assim: tudo que você quer, cara, você tem que colocar
colocar em plano e ficar sonhando com aquilo. Aí aquilo vai se tornando realidade. Porque tudo que tem hoje de produto, avião, carro, tudo que tem hoje foi realidade que alguém sonhou um dia. Alguém falou assim, nossa, eu queria andar mais rápido, eu queria o carro. Né? Ou a bicicleta primeiro, depois. Então, na música é a mesma coisa. Você tem um sonho, tem vontade, mas um plano. Outra coisa, terceiro, vamos lá. Essa aula aqui a gente vai tocar daqui a pouco, mas eu vou só fazer esse vídeo aqui porque eu achei muito interessante. Terceiro, vontade mais um plano. Terceiro é ação, gente, ação. Colocar em prática, ou seja, se você não colocar em prática, você não vai sonhar e vai... Prática. Acho que é assim, né? Você não vai sonhar e vai acontecer só porque você sonhou. Você tem que praticar. Então, por exemplo, se você quer tocar violão, você tem que falar assim, poxa, é violão, é teclado, ou seja, canto, seja o que for. Eu vou procurar métodos desse assunto. Hoje em dia está tão fácil, porque hoje em dia, se você pesquisar no Google aqui, ó, vou pesquisar de propósito aqui, ó, método de ukulele PDF, por exemplo. Ó, apareceu um monte de métodos aqui para baixar em PDF. Só clicar e baixar. Um monte. No Google, você coloca método em PDF do que você quer. Ah, mas só o PDF eu não estou entendendo. Aula de ukulele vídeo. Aí você vai e clica no vídeo, aparece. Então, gente, você tem uma ferramenta hoje e você não usa, muitas vezes. Ah, mas eu não tenho professor. Gente, se você não tiver professor, mas for autodidata, mas for uma pessoa disciplinada, você vai aprender tão bem como alguém que faz aula com professor. E muitas vezes até melhor, por quê? Porque você realmente quer. Você é a pessoa que quer. Eu estava conversando com outra pessoa esses dias, que é uma cantora famosa, já, assim, foi famosa numa época, né? Não vou falar o nome dela, porque é antiética agora, né? É minha amiga. Mas ela falou assim, eu sempre fui autodidata. E ela toca pra caramba, toca violão e canta. Eu falei, sério? Eu falei, mas você estuda? Mas eu faço um plano, eu busco material sobre o assunto, estudo. Ou seja, é uma autodidata que ela não tem professor, mas só que indiretamente ela está usando métodos de professores. Ou está usando vídeo de professor. Então ela está sendo autodidata, mas ela está estudando com alguém. Mesmo que ela não está pagando ali, mas ela está estudando. Por exemplo, você vai lá na internet, você acha um cara que você gosta, um professor, um canal, né, que eu já falei. Aí você fala, pô, esse cara é legal, vou seguir o canal dele. Você começa a seguir o canal dele e levar a sério, você aprende também. Entendeu? Não que essa aula aqui não é importante também, lógico. Se você tem possibilidade de estar pessoalmente com o professor, é bem melhor. Porque é outro impacto, né? A aula presencial é outro impacto. Mas não é todo mundo que tem disciplina para estudar sozinho. Não é todo mundo. Então, às vezes, precisa de um professor. Então, é isso, colocar em ação. Você colocou em ação... Vou encerrar aqui com o quarto, tá? Você colocou em ação, você começa a trabalhar em cima daquilo que você escolheu. Então, o que é necessário? Você tem que saber as ferramentas que é necessário. Vou tocar violão, o que eu tenho que saber? Acordes. Então, você vai saber tudo sobre acorde. Que nem o Ivo falou hoje, eu aprendi 3 acordes. Ó, que legal. Hoje é 3, amanhã ele aprende mais 2, mais 3, mais 4, e assim vai somando. Daqui a pouco você tem um monte de acordes. Saber por que esse acorde é maior, por que ele é menor, parte teórica também. Outra coisa, escalas, que é importante você estudar. Outra coisa, leitura é importante, porque a leitura, partitura, né? Leitura de partitura. A leitura é importante por quê? Porque você vai conseguir tirar coisas que muitas vezes você não tiraria se você não soubesse ler. Eu mesmo toco algumas peças que eu só aprendi por causa da leitura. Se eu não soubesse ler, eu não teria tocado. Então a partitura é muito importante você estudar. Ah, mas é uma coisa difícil. Gente, quem colocou esse negócio de difícil na sua cabeça foi você mesmo. Foi você mesmo. Que nem uma vez uma pessoa estava dando aula e falou assim, mas isso é difícil. Eu falei, ó, você mesmo levantou o muro. Então agora esse muro só quem pode derrubar é você mesmo. Fala que é difícil, mas você colocou o muro. Eu falei isso com um aluninho meu, uma criança, ele parou de falar isso. Ele mudou o conceito e começou a evoluir.
É um menininho de 8 anos que faz aula comigo no sábado. Sábado não. Faz aula comigo na quinta-feira. Eu falei para ele na aula, umas aulas atrás, eu falei assim, ó, você levantou o muro, agora só você mesmo pode derrubar. Aí ele já veio, já não falou mais nada, já começou a tocar e começou a estudar e tal. Porque às vezes a música não é difícil, mas você coloca na sua cabeça que é difícil. Aí se você colocar que é difícil, você já não encara a música. Você já fala, essa música é... Mas se você não falar nada, só treinar, uma hora a música sai. Entendeu? Então só treina. Não coloque empecilho. Acordes, escala, leitura. E vou colocar aqui também repertório, né? Repertório. Outra coisa também que muitos músicos fazem, os de hoje nem tanto, é ouvido musical. Você tem que trabalhar o seu ouvido também. O ouvido chama percepção na música, né? Percepção auditiva. Percepção harmônica, percepção melódica, percepção rítmica. Então, tudo isso aqui envolve a música. Uma coisa importante, depois que você estiver tocando, tocar com pessoas. Também é muito importante, tocar com pessoas, com outros músicos. Por quê? Se você ficar tocando sozinho a vida inteira, você vai ser um ótimo músico de quarto. Então é importante você também, se tiver amigos que tocam, falar, vamos tocar uma música junto? Chama uma amiga, essas duas irmãs, é mais fácil, né? Elas têm amigos também. Tem amigos que tocam. Vamos tocar junto essa música e tal? Aí você faz isso, eu faço aquilo. Começa a montar o primeiro projeto. Dali pode sair uma bandinha, pode sair alguma coisa. E já você começa a compartilhar. Quando eu comecei a aprender, eu comecei na raça. Na raça que eu falo assim, porque eu não tinha condições de pagar, minha mãe também não tinha, né? Então, o que eu fazia? Toda vez que eu via alguém no coreto, lá em São Paulo tem um coreto. Lá numa praça tem um coreto que ficava os meninos novos, assim, tocando violão, todo mundo lá na praça. Aí eu ia nesse coreto e ficava olhando, daí eu falava, como é que você fez aquilo? Aí eu perguntava. Aí eu falava assim, ó. Então eu ia aprendendo só de perguntar no coreto. Aí aprendi uma coisa aqui, outra ali, de graça, eu não tinha condições de pagar. Mas era um movimento tão legal que saiu até uma banda. Inclusive eu montei a primeira banda ali com eles, né? Com eles, no coreto. A primeira banda de rock pesado era Iron Maiden, Metallica, Sepultura na época. Os meninos tudo doidão, tudo cabeludo. E era bem legal, cara. Por quê? Porque era um ambiente que era criado pela própria comunidade. Ou seja, os próprios jovens gostavam de ficar na praça tocando violão. E a gente ia lá e aprendia. Então, na verdade, assim, às vezes você coloca empecilho, você fala, mas eu não tenho professor, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Isso é um muro que você está levantando. Então você tem que derrubar esse muro e correr atrás. Não, eu vou atrás, meu sonho é esse, que nem o Miguel, o sonho dele é ser jogador de futebol. Não desista, não. Não é porque sua mãe e seu pai falaram que você não vai, eu não estou falando assim contra os seus pais, mas não é porque eles falaram que você tem que aceitar tudo, você tem que pegar e falar, não, dentro de mim eu vou ser um jogador de futebol, eu vou atrás, entendeu? Porque uma hora vai dar certo, uma hora eu vou arrumar um horário, eu vou... Então, siga o seu sonho, não desista, porque às vezes a gente desiste. Quem foi que o rapaz entrevistado da última quinta, Rodrigo Israel, o pai dele falou para ele assim, a família de músico, os irmãos tudo tocavam e ele não tocava. Aí ele falou, pai, você me ensina para mim esse instrumento? Ele falou, filho, não é para você, isso não é para você. Deixou ele de lado, jogou um balde de água fria nele, falou, você não serve para isso, você não vai ser músico. Aí ele ficou injuriado, falou, não, eu não vou ser músico assim, não vou aceitar o que meu pai falou, não. Ele fechou, aí quando ele viu o violão lá sozinho, pegava e ficava tocando sozinho, daqui a pouco ele estava tocando, aí o pai dele falou, mas está tocando? Eu falei, você falou que eu não ia ser, mas eu vou, eu quero. Porque assim, às vezes os pais falam por mal, né? Só que não é o que você quer. Não que eu estou falando para você desobedecer seu pai, mas tem coisas que é sonho pessoal, né? Que é sonho, né, de cultura. Então você vai deixar de fazer uma coisa porque alguém não quer que você faça? Se for uma coisa boa, a música é algo bom, não é algo ruim, né? No caso, se é futebol, e assim por diante. Então, não desista desse sonho, continua, entendeu? Não está dando agora, mas vai buscando os meios, uma hora dá, uma hora o universo traz tudo para você ficar pensando, né? Então é isso aí. Se você quer ser um bom músico, primeiro você tem que ter a vontade, seja você mesmo, lógico, você é o principal pessoa que vai fazer isso. Vontade, mais um plano. Ação, colocar em ação. Estudar os assuntos que é pertinente ao instrumento que você escolheu. Então, se eu escolhi sopro,
saxofone, tem que ter um bom sax, tem que ter um instrumento, tem que buscar embocadura, tal. E assim por diante. Então, é isso aí. Faça um plano de estudo, cada um de vocês. Eu sempre falo para os alunos, ó, próxima aula eu quero ver o plano de cada um escrito no papel, pode ser? Quem vai fazer um plano para a próxima aula? Luísa? Beatriz? Também, quero ser também. Miguel? Próxima aula, Ivo, para trás. Eu quero ver um papelzinho de todo mundo, anotado, vou tirar foto e vou guardar para mim, tá? Com o plano de vocês na música. Nesse plano, vocês podem colocar assim, eu quero tocar igual fulano. Pode ser. Eu vi um artista que eu acho muito bom, quero tocar igual ele. Eu quero tocar tal música, coloca também, se você quiser. A técnica tal, quero aprender isso. Porque isso daí pode não valer nada para mim, entendeu? Mas para vocês pode valer muito. Porque você vai falar assim, poxa, eu estou fazendo vocês sonhar, entendeu? Estou fazendo vocês ativar algo que está dentro de vocês, mas vocês não sabem. Então, faça esse plano, busque uma inspiração sempre, né, em músicos que tocam bem, que você acha legal, fala, pô, esse cara é legal, toca bem, essa mulher é legal, toca bem. Eu sigo uma menina que chama Juliana, esqueci o sobrenome dela, toca guitarra pra caramba, não é brasileira. Então, quando você vê pessoas boas, eu sigo todo mundo que é bom. Se for bom, eu estou seguindo. Se for ruim, eu deixo de seguir. Juliana Wilson. Essa menina aqui eu admiro demais. Ela viu ela tocando guitarra? Fera, né? Então, assim, inspire pessoas que tocam bem. Isso aí vai dar resultado. E se inscreva no canal, não deixe de se inscrever. E esse vídeo vai ter grupo, daqui a pouco eu mando para o grupo. Obrigado, Ivo, todos vocês que participou. E agora vamos tocar.